noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Quero convidar a todos para que juntos louvemos, adoremos e exaltemos o nosso Deus. Vamos prestar culto ao nosso Deus, um culto que alegre o coração do nosso Deus. Eu vou ler uma passagem que se encontra no livro de Judas, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Eu te convido neste momento para prestar este culto maravilhoso a esse Deus glorioso e grandioso. Amém. Olá, irmãos, este é o momento de fazermos uma oração, então vamos juntos orar ao Senhor. Querido Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por tua bondade, te agradecemos pelo teu cuidado, teus livramentos, Senhor Deus. Tu és um Deus que tem estado conosco, tem aliviado as nossas dores, tem provido, Senhor, tudo o que nós necessitamos. Mas neste momento, Senhor, nós te entregamos as nossas angústias, Senhor Deus, os nossos sofrimentos. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que erramos, que pecamos, que é como se perdêssemos a esperança, Senhor Deus. Nós somos falhos, estamos tristes, Senhor, com tudo que tem acontecido. Então nos perdoa. Mas nesse momento, Senhor Deus, queremos colocar em Tuas mãos nossos amigos, nossos familiares,
pessoas, Pai, que necessitam de Ti, pessoas que estão doentes e precisam voltar para casa, precisam da cura. Corações tristes, Senhor, que precisam da Tua misericórdia. Pai, Te rendemos graças por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando discernimento para entender tudo o que está acontecendo neste mundo. Fica conosco, Senhor. Perdoa-nos novamente. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos que não são da nossa igreja, mas nos dão a honra de participarem conosco dos nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós, sobre todos nós. Vamos ler a palavra que contém o texto de hoje para a nossa pregação. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Romanos 8, 18 a 22.
O nosso tema é o papel dos filhos de Deus diante de um mundo em sofrimento. A ideia central para ficar guardada na mente é: os crentes têm um papel específico a realizar, porque fazem parte de um mundo em sofrimento. Pelo fato de fazer parte de um mundo em sofrimento, os filhos de Deus têm um papel específico para realizar. Vamos prosseguir. A passagem que lemos relaciona os filhos de Deus com a criação, tendo em vista o sofrimento. Relaciona os filhos de Deus com a criação, levando em conta o sofrimento. O sofrimento permeia toda a existência, com doenças, mortes, fome, guerras, terremotos, furacões e as degradações praticadas por certos seres humanos. Diante do sofrimento, podemos deduzir a necessidade de um papel diferenciado para os filhos de Deus. Papel é o comportamento esperado de alguém que ocupa uma posição específica em um determinado contexto da existência. Por exemplo, um médico está numa posição diante da sociedade. Por causa dessa posição, ele tem um papel. O papel dele é curar. O professor ocupa uma posição na sociedade. Por causa dessa posição, ele tem um papel a desempenhar. O papel dele é ensinar. Um homem casado com esposa e filhos ocupa uma posição. Ele é marido, é pai, é chefe de família. Nessa posição ele tem um papel a desempenhar. Cuidar da família, apoiar a esposa, cuidar dos filhos. Pois bem, nós, os filhos de Deus, temos papel a desempenhar em função do fato de que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus somos nós, os crentes, assim feitos pela aceitação de Cristo. A pessoa que aceita Cristo se torna filho de Deus. João diz: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus são os crentes. O papel que os filhos de Deus devem desempenhar pode ser descrito de três maneiras. Primeiro, os filhos de Deus devem ter esperança de plena libertação de todos os seres criados. O apóstolo diz: na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que se vê aqui é que é apresentada a realidade de uma criação, de uma natureza degradada. Essa natureza degradada deve ser restaurada. E os filhos de Deus estão envolvidos nessa restauração. Eles devem participar deste processo. E os filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, temos de ter esperança de que haverá libertação para a natureza e para os filhos de Deus. Desenvolvemos esse pensamento de duas formas. Primeiro, esperança é de que na consumação da redenção, a natureza será libertada do cativeiro da degeneração. O texto diz: pois a criação
aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo utiliza aqui um recurso que chamamos de personificação. Personificação é um recurso que usamos para atribuir sentimentos a seres inanimados. Por exemplo, a lua nos convida ao amor. Então estamos atribuindo à lua, que é um objeto inanimado, uma ação humana. Aqui o apóstolo Paulo fala da criação como tendo ansiedade, que é um sentimento humano. E essa ansiedade está em relação à revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, a natureza necessita da ação dos filhos de Deus. Quer dizer, os filhos de Deus têm um papel diante da criação. E os filhos de Deus devem ter essa esperança, a esperança de que haverá uma consumação de redenção da natureza, e essa restauração tem a ver com o papel dos filhos de Deus. Em segundo lugar, é a esperança de que na consumação da redenção, os filhos de Deus serão elevados a uma condição em que não mais haverá sofrimento. O apóstolo Paulo diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O apóstolo Paulo baseia a sua esperança numa conclusão. Ele conclui com base em dois elementos: o entendimento de como o mundo é e a aceitação da verdade revelada de Deus. O apóstolo Paulo conclui que ele conclui que ele pode ter esperança porque haverá uma ação de Deus através dos seus filhos e através da libertação da natureza. Quando ele usa a palavra considero, quer dizer que ele chegou a uma conclusão inequívoca. Ele concluiu por reflexão e por fé. Aliás, essa é a maneira de exercermos a nossa religião, pela reflexão e pela fé. Paulo, refletindo e crendo, chegou à conclusão de que a dor, o sofrimento terá fim nesta revelação dos filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo entende como são os processos do universo e crê na revelação da verdade. Isso dá esperança a ele. A esperança de que a criação, que está sujeita à vaidade, terá a sua libertação desse cativeiro na relação da liberdade com os filhos de Deus. Então, diante de um mundo assustador, de sofrimentos terríveis, compete aos filhos de Deus terem esperança. Esperança de que o processo de degeneração será revertido. Vivemos dores, tristezas, problemas, mas, como filhos de Deus, nós acreditamos que Deus vai reverter aquilo que é ruim para nós e que é algo que no seu poder, na sua sabedoria, Ele pode fazer. A outra maneira de entendermos o papel dos filhos de Deus diante de um mundo, de um universo em sofrimento, se declara da seguinte maneira: os filhos de Deus devem descansar na soberania divina. O texto que lemos diz assim: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que essa passagem diz é que o modo como a natureza funciona não foi determinado por ela mesma.
mas foi determinado por Deus. Alguns dizem que os males do mundo vêm por um mundo amaldiçoado por Adão, por causa de Adão. Outros que é uma obra de Satanás. Para alguns, a pandemia é obra de Satanás. O apóstolo Paulo não entende assim. Ele entende que o controle de Deus se faz porque ele exerce soberania. Que essas coisas acontecem em função da vontade de Deus. Quer dizer, a natureza não produz bactérias e vírus porque a natureza resolveu ser assim. Mas que isso está dentro de um propósito de Deus pela maneira como ele conduz a sua criação. Então, o modo como a natureza funciona não é determinado, não foi determinado pela natureza, nem por Adão, nem por Satanás. Está dentro da soberania de Deus. Esse modo, repito, foi determinado por Deus em função da sua soberania. Então, Paulo diz que o mundo está assim porque Deus determinou que fosse assim. Dois comentários a respeito desse assunto. Os mecanismos pelos quais a criação funciona, favoráveis ou desfavoráveis a nós. A natureza funciona com mecanismos que podem ser favoráveis para nós e alguns que são desfavoráveis para nós. Outro dia eu estava vendo na televisão que caiu um raio numa casa humilde e provocou um incêndio e queimou as pessoas naquela casa. Ninguém morreu, mas as pessoas ficaram queimadas e foram feridas para o hospital. Então isso faz parte da natureza que caiam raios e faz parte da natureza que esses raios atinjam pessoas. Mas não é a natureza que escolheu isso. Nós, os filhos de Deus, acreditamos num Deus soberano, que está acima de tudo. Pois bem, o famoso filósofo e teólogo Leibniz, nos seus estudos teológicos, nas suas pesquisas filosóficas, ele concluiu que o mundo como está, com coisas favoráveis e coisas desfavoráveis, é o melhor dos mundos possíveis. Eu tinha um colega, pediatra, e uma vez ele estava atendendo um bebê muito grave e eu estava ao lado disposto para ajudar. E ele perdeu a parada, o bebê morreu. E ele ficou revoltado. Ele falou, isso é um absurdo, como é que Deus permite isso? Essa criancinha, esse bebê inocente, morreu sufocado, ele morreu sem chance, isso não é justo, isso está errado. Um mundo em que os bebês podem morrer, ainda assim, para Leibniz, é o melhor dos mundos. Um mundo em que bebês morrem é o melhor possível. Não havia outro melhor. Durante a Idade Média, houve uma grande pandemia chamada peste bubônica. Naquela ocasião, a população da Terra era muito menor, mas morreram 50 milhões de pessoas pela peste bubônica. O cineasta sueco Ingmar Bergman fez um filme chamado Sétimo Selo, relatando aquela situação da peste bubônica, quando morreram 50 milhões de pessoas, quer dizer, 1/3 da população da Terra. Pois bem, no filme de Bergman, O Sétimo Selo, há um personagem que está disputando com a morte para convencê-la a não levar as pessoas. Porque por meio da peste bubônica, a morte estava ceifando as vidas. E aquele personagem estava querendo convencer a morte para não levar as pessoas. Então estabeleceu-se um jogo de xadrez. Ele jogava xadrez com a morte. Se ele ganhasse, a morte parava de matar as pessoas pela peste bubônica. E se ele perdesse,
a morte levaria as pessoas. E ele perdeu. E no final do filme, há uma cena em que as pessoas que ele conhecia, todas elas estão de mãos dadas, sendo levadas pela morte. Um mundo em que há peste bubônica, pandemia de Covid, de acordo com o que o Paulo fala, este mundo está sob liderança de Deus. E ainda assim, o mundo é o melhor possível. Então nós devemos nos submeter a essa soberania. Deus nos criou frágeis e nos colocou em um mundo hostil. Nós, os seres humanos e a natureza, desde os animais inferiores, até os répteis, os peixes, os mamíferos, são todos frágeis. Todo mundo adoece. Uma vez eu fiquei mobilizado por uma senhora chorando porque seu cachorrinho estava com câncer. A natureza é assim. Então Deus nos criou frágeis. Mas Ele é soberano, Ele criou a gente assim porque Ele quis. Senão Ele teria criado uns super-homens, gente que não adoece, que não morre, que não se fere. Então Deus nos criou frágeis e nos colocou em um mundo hostil. Ele fez assim porque Ele quis. É a sua soberania. Não compete a nós questionar. O outro comentário é que os fatores que trazem dor e sofrimento fazem parte do programa de Deus para a consumação do seu propósito eterno. O apóstolo Paulo diz: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. É muito importante a gente analisar certos detalhes. Aqui, o sofrimento da natureza é comparada à dor de parto. Ora, a dor de parto é uma dor que vem para uma boa finalidade. A dor de parto é necessária para que os bebês venham ao mundo. Durante o tempo em que eu trabalhei em maternidade, era patente o sofrimento das mulheres que estavam em trabalho de parto. Às vezes nós tínhamos 4 mulheres na enfermaria, na sala, na enfermaria do pré-parto. 4 mulheres em trabalho de parto. E elas gemiam, elas gemiam, elas gemiam. A maternidade era um lugar de gemidos, mas também um lugar de risos. Porque quando o bebê nascia, a mãe ria, as pessoas riam, a enfermeira ria. Era uma pequena festa quando o bebê nascia. Pegava-se aquele bebê, todo mundo olhava, todo mundo queria cuidar. Era alegria. Então, o sofrimento da natureza é semelhante à dor de parto. Ela tem um propósito. A mulher não tem dor por acaso, ela não tem dor por dor. Ela tem dor para ter o bebê. A terra sofre para que se cumpra nela o propósito eterno de Deus, que nos tempos de Deus serão revelados. Então nós nos submetemos à soberania de Deus, porque esses são o modo melhor de Deus fazer as coisas, e também porque Deus conduz tudo de acordo com a sua vontade. A soberania de Deus significa a sua presença. Quando nós éramos crianças na nossa casa, meu pai às vezes estava em casa e às vezes ele não estava em casa. Nós crianças e minha mãe nos sentíamos bem mais seguros quando o papai estava em casa. E quando ele não estava em casa, nós ficávamos procurando saber que hora que ele ia chegar. Que hora o papai vai chegar? Que hora o papai vai chegar? Que hora o papai vai chegar? Todos nós queríamos o papai em casa. A soberania de Deus significa o Pai presente. Quer dizer, Deus não criou o mundo e o abandonou. Ele cuida do mundo. E eu me lembro de uma vez que meu pai não estava em casa.
e houve uma tempestade de vento muito grande, muito grande. E minha mãe nos levou para a sala, todos nós sentamos no piso, no chão da sala, ficamos juntos uns nos outros, segurando uns nos outros, e uma ventania balançando a nossa casa. O vento durou uns 20 minutos, aquela ventania toda. E eu ficava pensando, poxa, se papai estivesse aqui, eu não estaria com esse medo todo. Então, Deus está presente, Ele é soberano, não precisamos ficar apavorados, não precisamos ter medo. Devemos descansar na soberania divina. Tem pandemia, tem assalto, tem morte, tem acidente, tudo bem. Mas o Pai não viajou. Qualquer coisa que acontecesse, por pior que fosse, era amenizada, porque o Pai está lá, Ele vai resolver esse problema. Então, Deus é um Pai que não viajou. Deus é um Pai presente. Ele é soberano, devemos descansar nele, sabendo que Ele faz o que Ele quer. A outra maneira pela qual podemos descrever, a outra e a terceira e última maneira pela qual podemos descrever os papéis dos filhos de Deus, é que os filhos de Deus devem ocupar uma posição de evidência diante da criação. O apóstolo Paulo diz assim, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Essa expressão, revelação dos filhos de Deus, descreve um ato de evidência. Essa revelação é a evidência. É aquilo que torna alguma coisa indiscutível. Este papel de ser evidência é um papel muito importante. O papel dos filhos de Deus diante da criação, eles têm que se manifestar. Isso aqui acontece de duas maneiras. Primeiro, os filhos de Deus são colocados em evidência quando contribuem para o bem da criação. Vejam só, nós somos em parte componentes da criação, nós fazemos parte da criação, mas também não fazemos parte. Nós fazemos parte, em certo sentido fazemos parte, em certo sentido não fazemos parte. Então o apóstolo Paulo coloca a criação de um lado e os filhos de Deus do outro lado. E a criação depende também dos filhos de Deus, do que eles fazem. Criação é um conjunto de seres inanimados, como os rios, por exemplo, seres inanimados. Mas também seres animados, como vegetais, animais e seres humanos. Os filhos de Deus, esses são aquelas pessoas que aceitam Jesus. Os filhos devem preservar o patrimônio do seu pai. Nós somos filhos adotivos. Quando, no passado, naqueles tempos antigos, um homem que adotava um outro como filho, podia ser uma criança, um jovem, um adulto jovem. O adulto jovem adotado passava a fazer parte da família, como adotivo. Agora ele tem responsabilidade na preservação dos bens da família. Ele precisa ajudar a contribuir para que aquilo que pertence ao Pai seja preservado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a criação, a natureza, precisa dos filhos de Deus. Pessoas de bom senso combatem as queimadas. Pessoas de bom senso combatem os lixões.
Pessoas de bom senso combatem a poluição dos mares. Isso é papel dos filhos de Deus. Ajudar na preservação dos bens de Deus. O universo é o patrimônio de Deus. Nós fazemos parte desse patrimônio e precisamos ajudar a preservar esse patrimônio. A criação, Paulo diz, aguarda ansiosamente que os filhos de Deus façam alguma coisa. É como se a natureza fosse uma pessoa que está pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Eu já não aguento mais da degradação, da invasão, da destruição. Atribuindo aos filhos de Deus uma evidência, apareçam, façam alguma coisa. Mostrem-se no seu papel. O filho adotivo deve cuidar dos bens do seu pai. Nós somos filhos adotivos de Deus, Deus criou o universo, é nosso dever preservar a criação de Deus. Pois bem, na criação, o apóstolo Paulo, aliás, no seu discurso, o apóstolo Paulo divide os seres humanos em dois grupos. Os homens naturais e os filhos de Deus. Os homens naturais são aqueles que vivem sem considerar Deus e os interesses de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que se preocupam com a preservação do interesse de Deus. Pois bem, o primeiro comentário é que os filhos de Deus devem ser colocados em evidência, contribuem para o bem da criação. Por exemplo, socorrer um faminto é uma ação dos filhos de Deus, deve ser uma ação dos filhos de Deus, para preservar vidas, cuidar dos doentes e assim por diante. O outro argumento é que os filhos de Deus serão colocados em evidência na redenção final, com a revelação da glória de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz que as coisas como estão não vão ficar assim. Todo mundo sabe disso, só que a gente não pensa. As coisas não vão ficar assim para sempre. Um dia vai haver uma inversão. Essa inversão acontecerá no dia de Deus, no dia do Senhor. E nesse momento, os filhos de Deus vão ser claramente reconhecidos. E quando os filhos de Deus forem claramente reconhecidos, nessa revelação dos filhos de Deus, eles serão glorificados. A natureza também será beneficiada. Por isso que é do interesse da natureza que os filhos de Deus se evidenciem. É do interesse da natureza que os homens bons atuem. É do interesse da natureza que as pessoas que amam o próximo atuem. Isso é do interesse. E o apóstolo Paulo diz assim, que os filhos de Deus, eles vão ser colocados em evidência na revelação final da glória de Deus em nós. Dessa regeneração, aqui eu faço um parêntese para dizer que eu estou usando a palavra degeneração e regeneração. Degeneração é o lado destrutivo. Degenerado é o destruído. E o regenerado é o criado de novo. Então, vamos ler novamente. A Bíblia diz, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da regeneração, da degeneração. Ela está no cativeiro da degeneração, mas ela será libertada para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A glorificação dos filhos de Deus será um paradigma de restauração para a criação. Os filhos de Deus serão elevados à condição que Deus determinou para eles, e isso será um padrão para toda a natureza. A restauração dos filhos de Deus será um modo de mostrar ao resto do universo que chegou a hora da sua restauração. Pois bem, vamos concluir. Presta atenção. Os filhos de Deus somos nós, os crentes. Os homens são homens naturais, como o apóstolo Paulo fala, e filhos de Deus. São dois grupos. Os naturais vivem sem Deus, não querem saber de Deus.
Os filhos de Deus amam a Deus, aceitam o seu filho, esses são os filhos de Deus. Então são dois grupos de seres humanos. Os naturais, que não são filhos de Deus, e os filhos de Deus, que são feitos filhos pela obra de Jesus. Nós, os filhos de Deus, não estamos aqui sem propósito. Ou não estamos aqui sem um papel a desempenhar. Nosso papel é ter esperança em que o estado de sofrimento e degradação da natureza terá um fim. Esse estado terá um fim. Devemos viver em submissão à soberania de Deus. O que acontece, Deus está vendo. O Pai está em casa. Ele sabe do que está acontecendo. Ele está no controle e faz com que, na condução do universo, que é dele, e faz como quer, ele está no controle e faz como quer, na condução do universo que é dele. Não compete a mim revolta contra Deus pelas coisas que acontecem, de bom ou de ruim. Os filhos de Deus devem saber que Deus nos colocará em evidência. Ele nos coloca em evidência e nos colocará em evidência na execução do seu propósito eterno. Os tempos mudarão. Deus se manifestará transformando a natureza e dando glória aos seus filhos. Essa glória devemos a Ele. Que a Ele seja a glória, que Ele seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As